Vasco perdeu para si próprio contra o Botafogo. Enquanto o Vasco tiver jogadores que não são eficientes, o Vasco vai continuar perdendo jogos. Falando do lance do Tietê, vamos ver para ver o inacreditável que o jogador perde debaixo ali praticamente do gol. Vamos ver? Vou colocar aqui para vocês. Olha só esse lance. David pediu o cruzamento na segunda trave, chega no Puma! Olha só como que é só chutar a meia altura para alto. Agora ele foi querer colocar a bola. Teve rebote para dentro da área. Veja, para você ver mais uma vez. Puma, Raul, Tietê, o corte, o drible e o chute para fora. Inacreditável! A melhor chance do Vasco no jogo. Puma, Tietê, ainda fez um corte, ainda conseguiu um drible. O David não acreditou. Perde Tietê. Olha só, ele dribla os jogadores e o goleiro, deixa no chão e depois me toca pra fora. Maestro, tem explicação, maestro? Não tem explicação. É um chute ridículo. Ridículo. Como que ele pega de lado para fora, enquanto o Vasco sempre cria oportunidades. Isso eu digo desde a época do Diniz. Ele cria as oportunidades, mas perde. Não é eficiente. Ele ainda tinha alguma eficiência com o Ryan e com o Verratti. Agora ele não tem eficiência para marcar um gol. Ele tem que criar 4, 5 jogadas. E depois ainda perdeu com a oportunidade do Nuno. Olha só. E foi assim que ele marcou o segundo gol do Botafogo aqui no São Januário. Inestrosa, Puma, tem cruzamento, Spinelli na cabeçada do Nuno pra fora. Pega uma chance inacreditável. Nuno Moreira, saltando atrás de Spinelli. Assim, é uma coisa inacreditável, gente. O Nuno, ele pula de olho fechado, vai assim, ó. Cara, não vai marcar gol nunca. A gente tá precisando de jogadores, que isso o Renato tem razão, que vão decidir jogos. O Vasco hoje não tem jogador que decida jogos. E que eu digo decida jogos não é marcar um gol hoje, outro amanhã. É um jogador que está sempre marcando gols. É um jogador que está sempre ali efetivo. E o Vasco perde a cada jogo oportunidades. Muitas oportunidades. O Vasco era para estar lá em cima da tabela. E hoje está ali, já beirando de novo a parte de baixo. Porque não ganhou o Curitiba e não ganhou, perdeu até para o Botafogo. Se a gente for ver, são aí 1 ponto em 6 jogos. Voltou a estaca 0. Ah, o Vasco está jogando melhor? Tá, verdade. Mas precisa ter jogadores que são efetivos. E vai jogar agora lá fora, na Sul-Americana. Renato já falou que não é importante. Ele não vai dar importância para a Sul-Americana nesse primeiro momento, enquanto tem um grupo reduzido. E vai jogar, provavelmente, pode ser, tomara que não, porque às vezes os reservas e às vezes a garotada que ele possa colocar pode dar mais fruto do que o próprio time titular. Eu rezo para que isso aconteça. E aí, tem um lance que para mim mudaria muito o jogo, que é um lance que é pênalti e muitos não falam. Vamos dar uma olhada? Magalhães tenta administrar a situação, Barbosa com o braço ali no rosto do Gomes. Juiz tinha uma boa visão do lance. Tem o braço pegando no rosto do Gomes. Reclamação grande do time do Vasco. Muito pênalti. Se vocês verem, o Barbosa, ele leva o cotovelo acima do ombro ali. Isso não existe no futebol. No futebol é falta. E falta dentro da área é pênalti. Ele tinha que ser expulso? Não. Ele não fez o movimento de cotovelada. Porém, ele levantou e aí ele se expôs ao lance acontecer. Quando o jogador do Vasco procura o espaço dele, tem um cotovelo onde não deveria estar. Não deveria estar. Então, o que o juiz Wagner do Nascimento, né, que é péssimo juiz, porque ele errou tanto para o Vasco quanto para o Botafogo. Ele erra no lance de falta do Barros, ele que troca para dar para o Botafogo, ele erra na expulsão do Saldívia. E assim, ele fez um erro atrás do outro. E o pior, o VAR não chamou. O VAR não chamou na cotovelada, o VAR não chamou no lance de expulsão, o VAR não chamou em lance nenhum. E aí fica todo mundo, um jogo totalmente sem saber o que poderia ter acontecido na verdade. O Botafogo ganhou, mereceu? Mereceu porque foi efetivo. Não jogou melhor que o Vasco, que nem o Júnior falou. Ah, o Botafogo, ele criou ali um jogo sempre contínuo. O Botafogo, no segundo tempo, não era ninguém. O Vasco fez 1-0, estava voando em campo. E depois tomou o gol de empate, e aí o Vasco realmente caiu. Logo depois que marcou o gol, já tinha dado uma queda. Mas assim, até marcar o gol, o Botafogo não viu bola. Então o Botafogo não jogou muito. O primeiro tempo, teve mais chances até o Botafogo? Teve. Mas também não foi nada demais. E digo outra,
O Arthur Cabral, ele faz uma falta no jogador do Vasco, que se é gol, o VAR também não ia chamar. Ele chega empurrando o jogador do Vasco, com o braço. É futebol, é rave, gente. É futebol americano? Cara, eu acho que o futebol brasileiro hoje tá parecendo outro tipo de futebol. Outro. Porque hoje o Flamengo tem um gol de pênalti que é certo. Mas que o Arrascaeta é puxado, de leve, mas é puxado, dentro da área. E um empurrão desse, o juiz não dá. Então hoje o torcedor, ele fica assim, esse árbitro marca ou não marca? Ele dá falta ou não dá falta? Não sabe nem mais o que é falta e o que não é, porque em um jogo marca, no outro não marca. Então a CBF tem que correr urgente, porque tem muitos erros de arbitragem e está prejudicando cada vez mais o futebol brasileiro. Eu fico por aqui, galera. Um grande abraço e fiquem com Deus.